Então, como acabar com o medo na minha vida? O que eu faço para eliminar de uma vez o medo, para acabar, não sentir mais esse negócio que tem me aprisionado tanto e deixar isso para lá? Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas querem eliminar o medo e a realidade é que a única forma de eliminar o medo é eliminando a si mesmo, né? É se matando. Brincadeira, mas é verdade. É verdade. Porque o que acontece no que tange ao medo? O medo ele é inerente à raça humana. Entende? Então, você sempre vai sentir medo quando estiver diante de algo que te traga, que você assimile como um desafio, que você assimile como algo perigoso. Então, você sempre vai sentir medo, isso é natural, né? Gatilhos são transmitidos por uma zona cerebral lá que processa e a gente acaba produzindo esse sentimento. Só que o que acontece? Existem algumas estratégias que você pode usar para começar a eliminar esse medo, né? E como basicamente você faria isso, né? Uma das estratégias que você pode utilizar para eliminar esse medo é, por exemplo, você começando a resolver, começando a agir na direção desse medo em etapas. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, comece falando para 2 pessoas. E aí sim você vai aumentando o número de pessoas ao longo do tempo. Você vai galgando escadinhas, né? Você vai galgando degraus. Então você vai indo primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, e assim você vai avançando. E esse medo, ele vai começando a diminuir. Por quê? Porque você vai pegando confiança, né? Às vezes o medo, ele é só uma tradução da baixa autoestima, né? Da baixa autoconfiança que você tem. Então o que acontece? Eu não confio em mim mesmo, ou seja, não me sinto preparado, logo o meu cérebro detecta minha falta de preparo, eu assimilo essa falta de preparo com um passar vergonha, né, lá na frente de todo mundo na hora de falar, e acontece que as coisas não acontecem. Então, a gente tem que ter essa capacidade e esse entendimento de que se a gente quer eliminar esse medo, a gente precisa estar preparado, né? E essa é a segunda estratégia, você está preparado. Então, bom, se eu aumentar a minha curva de preparo, né? Se eu tenho medo de fazer um determinado negócio, então eu aumento a minha curva de preparo. Com esse preparo, eu vou adquirindo autoconfiança, eu vou adquirindo capacidades e eu vou ficando cada vez mais confiante. Então, eu acredito, na minha concepção, a melhor estratégia de acabar com medo é essa, tá? É você pegar e começar a se preparar insanamente, se rodear das melhores informações, se rodear das melhores técnicas, você se pôr no campo de batalha, fazer o que tem que ser feito e à medida que isso for sendo feito, você vai galgando. Eu já vou até adiantar isso para você, mas a primeira vez que você for fazer algo que te dá medo, a realidade é que você vai sentir uma trava. É muito comum você sentir uma trava antes daquilo ser feito, né? Você ficar ali com aquele sentimento ruim, às vezes até o intestino solta, né? Mas a realidade é você eliminar, para que você possa controlar isso, tá? Elimine as projeções negativas futuras. Eu já falei isso em vídeos passados, mas elimine essas projeções negativas futuras. Porque o que acontece? A pessoa, ela fica imaginando tudo dando errado, né? Eu acho que eu falo isso num vídeo que eu gravei aqui mesmo no canal sobre autoconfiança, inclusive dá uma conferida que esse vídeo é excelente, tá? Esse vídeo é excelente, ficou muito bom, depois dá uma conferida lá. Então, eu falei isso nesse vídeo. Então, elimine essas projeções negativas futuras, porque são essas projeções que causam medo em você. Então, você começa a imaginar as pessoas rindo de você, seu castelo desabando. Vai acontecer que você não vai conseguir produzir a motivação, a energia, o impulso necessário para ir lá e resolver aquele determinado problema. Você vai ficar bloqueado, os seus recursos internos vão ficar bloqueados, né? Uma coisa que é muito importante que você saiba é o ciclo do poder pessoal, que eu falo também em um vídeo aqui do canal, como ter poder pessoal, eu acho que é esse o título do vídeo.
né, e mais uns quebradinhos, mais umas palavrinhas lá, que agora eu não lembro, mas enfim, é bem fácil de achar, ele tá aqui no canal, ele é um pouquinho longo, e ele fala sobre o ciclo do poder pessoal, né, aonde as suas crenças geram o potencial leva você, conduz você à ação, e a ação conduz você ao resultado. Então, você basicamente vai fazer as crenças, vai produzir as crenças corretas, né, a gente tem que buscar eliminar as nossas crenças. Então, se a gente tem crenças de baixa autoestima, ou seja, crenças que acabam fazendo com que nós nos percebemos como improváveis, né? Nós nos percebemos como incapazes. Então a gente tem que eliminar essas crenças e fazer com que nós nos percebamos como pessoas capazes, como pessoas que podem ir lá e fazer o negócio acontecer. Então a gente tem que mudar essa crença. Por quê? Porque a partir do momento que a gente muda a nossa crença para uma crença de capacidade, a gente tem 3 níveis de crença, tá? O primeiro nível de crença é a crença de identidade, depois vem a crença de capacidade e depois vem a crença de merecimento. Então, quem eu sou? Eu sou alguém que... bom, eu tenho minhas crenças de identidade, eu não sou muito capaz, né? Pô, eu não acho que eu posso, isso é muito difícil para mim, como é que eu vou conseguir? Eu sou medroso, eu sou fujão, né? Eu sou covarde, né? Então, bom, então essas são as crenças de identidade. Depois nós temos as crenças de capacidade. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, como é que eu vou conseguir? Crenças de capacidade. E tem as crenças de merecimento. Eu não mereço isso. Eu não mereço ganhar R$1.000 por isso que eu vou fazer. Eu não mereço ganhar R$10 a hora. Eu não mereço essas coisas. As coisas são muito para mim. Eu tenho que fazer gratuitamente porque eu não mereço dinheiro por isso. Então nós temos esses 3 níveis de crenças. E essas crenças, elas domam o nosso potencial. Então, se eu tenho crenças que me denigrem, certamente que acabam me pondo num estado muito péssimo, né? Então eu vou ter um potencial completamente limitado, um potencial que ele não vai conseguir crescer, né? Que ele não vai conseguir aflorar. Então, para que esse potencial ele aflore, para que esse potencial cresça, eu preciso reverter essas crenças. Então eu trabalho nas minhas crenças de identidade, quem eu sou, na de capacidade, como eu faço, e na de merecimento, eu mereço. Então eu trabalho nessas 3 crenças e eu consigo liberar o meu potencial e vou liberando, 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 e eu consigo dar mais de mim. Eu consigo fazer mais, eu consigo fazer melhor, eu consigo avançar, e isso vai fazer toda a diferença na hora que a gente for fazer algo que nos desafie. Então, depois que você tiver o seu estado em alto nível, quando você tiver os seus recursos num alto nível, você vai conseguir desempenhar as melhores ações. E essas melhores ações conduzirão você aos melhores resultados. Então, se nós não conseguimos liberar essas melhores ações que a gente tem dentro de nós, a gente acaba agindo de uma forma pífia, de uma forma vazia, e a gente não gera os resultados que a gente queria obter, né? Então, se você pegar e atuar nesse ciclo de poder pessoal e fazer com que o seu poder pessoal seja, porque isso é retroalimentado, porque olha só, crenças geram potencial, que geram ações, que geram resultados. Então, se eu aqui nos resultados, eu tenho resultados ruins, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir desenvolver boas crenças. Por quê? Porque logo eu tenho resultados ruins, ou seja, eu não sou capaz realmente, está provado. Está provado isso para mim que eu não sou capaz. Então eu não consigo liberar o potencial, logo eu vou ter péssimas ações, péssimos resultados que comprovam para mim mais uma vez que eu sou péssimo e assim o ciclo vai. Agora, quando você tem resultados excelentes, olha o que acontece. Nossa, completamente diferente do que eu pensava. É outro nível, é outra situação. Então, eu de fato sou capaz. Então,
a sua capacidade vai gerar, essa crença sua de capacidade vai gerar, né, o potencial elevado, que vai gerar as melhores ações, que vai gerar mais resultados bons, que vai confirmar as crenças de capacidade, de identidade e de merecimento. E aí você vai começar a subir na escada de desenvolvimento pessoal. Então a única forma de você subir na escada de desenvolvimento pessoal é essa, né? Só que o que acontece? O medo nos impede muito de subir esses degraus, né? Então a gente tem que eliminar o medo pela raiz, né? Mas, claro, eu já falei aqui no início do vídeo, o medo dele não é eliminado porque é inerente à raça humana. E medo também não é uma escolha, assim como muitos dizem, o medo é a escolha. Tem um filme muito legal do Will Smith, onde ele grava esse filme com o filho dele, né? Eles estão numa terra que os bichos são outros. Agora eu esqueci o nome do filme, eu já vi esse filme faz muito tempo, e ele diz que o medo é a escolha, né? O medo é uma escolha. E, na verdade, o medo não é uma escolha, tá? A covardia é uma escolha. O medo não. O medo é algo que ele é inerente à raça humana. E ele vai vir e você vai ter que aprender a lidar com ele. Agora, você fugir ou você lutar, porque olha só, se você tiver medo, mesmo assim você pode ir para a luta. Mesmo assim você pode avançar para a luta. Né? E aí você tem duas escolhas com medo, ou você luta ou você foge. O que acontece? O sentimento, ele nos conduz a fugir. Então o que acontece? Quando nós fugimos, quando nós retrocedemos, nós estamos sendo covarde, porque nós estamos desistindo, nós não estamos avançando diante do desafio. Quando a gente decide agir mesmo com medo, a gente não está sendo covarde, a gente está sendo corajoso. Pessoas dizem que coragem é ausência de medo. Negativo, coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar mesmo com medo. É você ir lá e fazer mesmo com medo. Entende? E é isso que faz, né, a diferença na nossa vida. Então, a covardia é uma escolha, agora o medo não, tá? Então, bom, se você aplicar essas duas estratégias, tá? Se você aplicar essas duas estratégias para vencer o medo, você vai vencer o medo, tá? Não tenha dúvida de que você vai vencer o medo. Na verdade, o medo não é algo que se elimina, o medo é algo que se vence. Tá? O medo é algo que se vence. Então, faça as pequenas coisas ali, vai subindo na escadinha. Se eu tenho medo de me apresentar para 100 pessoas, eu começo me apresentando para 2, depois me apresento para 3, depois para 10, depois para 20, e assim eu vou subindo na escada de desenvolvimento pessoal, eu vou me preparando cada vez mais para que eu possa ir deixando o medo menor, porque quanto mais preparo eu tenho, menor eu tenho medo. Por quê? Porque eu estou me sentindo mais confiante. Como eu disse, o medo muitas vezes é a expressão da falta de confiança e autoestima que nós temos. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha contribuído muito para a tua vida. Tá bom? Fica com Deus. Conta comigo sempre, dê um joinha malandro aí nesse vídeo, tá? Compartilha, viralize esse conteúdo. Eu sei que você conhece muita gente que quer eliminar o medo, então ajuda aí, manda esse vídeo pra frente. Tem pessoa que merece ouvir essa mensagem, tá? Seja aí a pedra angular na vida dela, tá bom? Então, viraliza, tá? Aí pra mim. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal, hein? Tchau, tchau.